Olá pessoal, dando seguimento aos nossos casos curtos, né? Fica mais chique botar short case, né? Do que botar casos curtos. É, eu vou seguir colocando casos, né? Bem objetivos que apareceram ou do hospital público ou do consultório. Esse particular foi dessa semana do consultório e que eu achei interessante para compartilhar aqui com vocês, lembrando que isso é uma linha para já endocrinologistas ou residentes, e eu acredito que possa ser útil no manuseio aí de pequenos detalhes né, da prática diária de vocês. Então, o caso de hoje é sobre DHE em mulheres pós-menopausadas, tá? Um caso de elevação inesperada. Então, essa paciente ela já é minha paciente há algum tempo, mas ela não mora mais em Niterói, onde eu atuo. E o que aconteceu é que ela, ao longo da semana passada, na semana anterior ao que eu estou gravando, ela me mandou os resultados de exame pelo WhatsApp e tinha ficado assustada com alguns resultados. Ela acompanha comigo por conta de uma intolerância à glicose. E eu fiz já alguns ajustes, mas o motivo da preocupação dela foi outro, porque ela, checando os resultados, hoje em dia, né, os pacientes olham os valores de referência, e pela primeira vez apareceu uma testosterona alta. E ela tinha ficado preocupada, e os exames anteriores era sempre baixa, e ela, enfim, ela queria que eu desse uma opinião. Eu falei: "Olha, eu não posso te dar uma opinião". Eu olhei os exames, e avaliei as questões da glicemia, TSH, tinham outras questões de que um colega pediu, e eu falei: "Olha, e aí, o que que eu faço?". Eu falei: "Olha, eu tenho que conversar com a senhora, porque eu não posso tratar o exame só, né". E aí ela falou: "Ah, mas eu não consigo ir a Niterói". Eu falei: "Ah, a gente pode marcar uma consulta online". Então, pra vocês verem que eu já estou me rendendo à consulta online, mas eu não gosto de consulta online, e eu aceitei porque eu já conhecia. Ela queria basicamente tirar uma dúvida. Ela estava preocupada, e aí numa consulta eu poderia fazer algumas perguntas, saber se ela estava usando alguma coisa e tal, e o contexto é esse. E aí eu marquei uma consulta online, e ela já tinha mandado os exames, eu olhei os exames todos. Tinha até várias outras coisas dos exames que eu poderia discutir, mas eu tenho que focar só no objetivo aqui principal. E ela me falou que esse médico, que é um clínico, tinha prescrito Deia para ela, de 50 miligramas 2 vezes por dia. E aí esse foi o cenário. Eu falei: "Olha, isso provavelmente é disso, tá?". E aí aqui estão os resultados laboratoriais, eu separei só algumas coisas, e botei uma provocação aqui, que dosaram progesterona. Então a teste dela no resultado anterior era de 8, e o atual foi para 50, e a referência para mulher era até 40 nanogramas, tá? A progesterona dela era baixinha, então aumentou aí percentualmente bastante, mas a preocupação foi que foi para acima da referência. E uma progesterona sem utilidade nenhuma. E ela não faz reposição hormonal, ela tem 70 anos, ela tem peso normal, ativa, ela não estava com nenhuma queixa. Essa consulta com o clínico foi de rotina, tá. E aí, qual é o problema, qual é a questão do DEA? Aí você fala: "Ah, mas qual é a relação, né, do DEA com a questão da testa?". O DEA, quando é administrado, a primeira passagem, no fígado, o DEA por via oral, ele é sulfatado. Então, apesar de você administrar o DEA oral, o valor que reflete essa primeira passagem é a dosagem do sulfato de DEA. Então, eu vou mostrar depois para vocês. Então, aqui, ó, tá, eu fiz um resuminho, né? Se administra o DEA oral, circulação portal, primeira passagem, ele gera um nível mais alto do sulfato de DEA. Um dos trabalhos que eu vou mostrar, quem assistiu o primeiro caso, a proposta aqui são discutir 2 artigos, tá. E a partir desse sulfato de DEA, a conversão periférica dele vai gerar, testo, tá, e vai gerar estradiol. Então isso nos trabalhos a gente observa isso, né, as pessoas que fazem DEA oral, especialmente dose acima de 50 miligramas, você consegue visualizar níveis mais altos de testo e uma elevação do estradiol. Então isso pode ser discreto, pode não trazer nenhum problema, né, e as pessoas assumem isso, como em alguns casos isso pode ter alguma influência. Então essa é a questão. Então, absorção intestinal, conversão para DEA sulfato,
tem uma circulação em níveis elevados e ele se converte perifericamente, então vai refletir em nível de testo e um nível um pouquinho mais alto de estradiol, tá. É, quais são os 2 trabalhos? Esse é o primeiro, foi uma meta-análise de 2025 do impacto do sulfato de ideia no nível de teste estradiol. Nesse caso eu nem botei o estradiol, porque ela não tinha dosado, mas o estradiol dela ficou baixo, ela não ficou preocupada, a preocupação dele, o motivo da consulta foi a teste. Então nessa meta-análise, eles mostram que, o aumento médio da teste é em torno de 24,3, né, pode ter uma variação para mais ou para menos, no dela foi até um pouco mais, ela usou uma dose maior, mas existe uma variação em dose acima de 50, tá vendo? Você aumenta em torno aí de 30 nanogramas, tá? E o estradiol em torno de 8. Então, provavelmente esse aumento dela tem explicação pelo DEA que ela estava fazendo uso. E eu falei isso para ela, falei: "Olha, essa tua testo alto, só a senhora parar de usar o DEA que". E é aquela pergunta chave, falei: "Ajudou uma coisa?" Ela falou: "Ah, doutor, nem sei por que que me passou isso". Ele falou que era para eu que era anti-aging, para eu envelhecer melhor. Ela tá ótima, ela não tem nada. E ela não sentiu diferença nenhuma. Eu falei: "Então", né, como eu vou falar no final, eu falei para ela suspender. E o outro trabalho que eu separei, que é um antigo, é assim, hoje em dia a gente está na era, eu gosto de ir na contramão, né, o pessoal fica fazendo propaganda na internet dos casos mais novos, bimagrumab, todos os remédios modernos, eu estou indo para os trabalhos velhos. E é um trabalho do New England, de 2006, né, e esse trabalho é bem bonitinho e, mostra a reposição de ideia tanto para homens quanto para mulheres. E aqui é só para mostrar, tem nessa parte do trabalho que tem as imagens da elevação do nível de sulfato de ideia, do estradiol, mas eu separei da testo, mostrando que no grupo que usou placebo, no grupo tratado, eh, os valores de testosterona, como é que subiram nos pacientes que usaram, o DEA, né, por via oral. E esse trabalho foi um duplo cego randomizado, eles mostraram que havia elevação dos níveis de teste, de sulfato de DEA e de estradiol, como a meta-análise também mostrou, e esse trabalho não viu benefício de composição corporal, desempenho físico, sensibilidade de insulina e sem aumento da qualidade de vida. Então isso é um trabalho que se usa muito para dizer que a reposição do DEA não tem uma relevância clínica. Eu não sou tão cético em relação a isso, eu vou falar algumas coisas mais para frente, mas esse é um outro trabalho que quem quiser dar uma lida, vale a pena, porque tem a ver com esse caso que a gente está apresentando, tá. E aí, eu tenho a obrigação de seguir o que está obrigação de seguir entre aspas, a gente tem a obrigação de mostrar o que estão nas recomendações, né. A Endocrine Society fala de uma indicação restrita e específica de ideia apenas para insuficiência adrenal primária, tá, para a doença de Addison. E a monitorização, como eu falei, você monitoriza a reposição do DEA pelo sulfato de DEA matinal, tá. Alguns até discutem para qual nível que você deve levar esse nível de sulfato de ideia, eu não vou entrar nisso, mas só para vocês terem uma ideia, vocês guardem isso, você repõe ideia, mas monitoriza pelo sulfato de ideia, tá. Eles contraindicam o uso rotineiro, para mulheres com baixo nível de andrógenos por outras causas, e a Endocrine Society coloca como não é uma terapia anti-envelhecimento, que foi mais ou menos o que essa paciente estava fazendo. Que o colega lá indicou, né, o colega médico, né, o outro clínico lá indicou para ela fazer, tá. E aí esse aqui, na realidade, era para ser a minha foto, né, tipo, recomendações são apenas recomendações. Meus residentes sabem que eu, às vezes, não sigo muitas recomendações, então, se a gente ficar restrito às diretrizes, né, da Endo Society, né, a crítica é que muitos médicos continuam prescrevendo ideia meio que de forma indiscriminada, né, porque acho que a experiência pessoal, tem a questão de marketing, né, não conhece às vezes as evidências, e aí eu botei isso aqui dizendo que é a minha cara, porque eu uso em situações fora das recomendações da Endocrine Society. Então eu tenho pacientes, por exemplo, com xirra que eu uso, né, xirra esterectomizada que eu faço reposição, não tem benefício. A gente vê na prática alguns pacientes que têm benefício. A mensagem principal é que não é inócuo, você vai ter aumento de teste, um pouquinho de aumento de estradiol, que era isso que eu queria mostrar, mas vocês podem pensar em algumas situações na prática clínica de vocês que eventualmente pode ser uma alternativa. Então eu particularmente, nas minhas pacientes com xirra mais jovens, eu tento usar, então eu não fico restrito só em insuficiência adrenal primária, mesmo que a Endocrine Society recomende. Eu tô ligando muito porque a Endocrine Society fala não, mas
eu sigo obviamente a literatura e tal, mas, em algumas situações eu opto por, né, fazer diferente do que a Endocrino Society me direciona, tá. E eu não pude deixar passar a questão da progesterona, né. Esse aqui não sou eu, porque eu não gosto de usar máscara, os residentes sabem disso. Porque dosagem de progesterona é inútil nesse caso, a gente, né, eu fiz questão de botar isso aqui que às vezes nem aparece, né, mas como eu leio hiperplasia, minha mulher é endócrino-pediatra, a única situação que pra gente progesterona serve é na hiperplasia clássica, que é uma alternativa a 17-hidroxi. Fora isso, as outras indicações são basicamente do ginecologista e mesmo assim, avaliar a ovulação e fase lútea, o ginecologista que está avaliando, tratando fertilidade, ele avalia isso por ultrassom, não pede por progesterona, né. Às vezes na gravidez você pode pedir, mas, essas 3 aqui basicamente indicações de ginecologista, pra gente progesterona não serve de nada. Então, mulher na menopausa, você avalia a hiperplasia de endométrio não é pela dosagem da progesterona, é pela imagem, né, pelo ultrassom. Então, assim, quando tem dosagem de progesterona, a gente já fica meio assim, porque não tem indicação mesmo de ser dosado e acaba sendo custo desnecessário, tá. Então, paciente de 70 anos, pós-menopausada, não está repondo nada, não tem ciclo menstrual, não tem informação útil nenhuma se dosar progesterona, tá. Isso vai na linha de dosar um monte de coisa, e aí não preciso nem dizer que estava dosado, né. Tinha androgênio para tudo quanto é lado, FSH, LH, um monte de coisa que isso é custo que volta para quem está usando o plano, né, eu sempre falo isso, tá. Então, a conduta para ela foi suspende essa ideia, não está te adiantando nada, não tem indicação, tá, e ela também não sentiu diferença nenhuma, tá. Eu também não sou preconceituoso, eventualmente, se ela fala assim: "Não, eu estou sentindo mais disposta, estou ganhando massa muscular e tal", enfim, não vou entrar nessa bola dividida, mas eu não sou um cara preconceituoso com condutas não ortodoxas, né, os meus residentes, pessoas que estão próximas de mim sabem disso, tá. Mas aqui nesse caso ela não tinha indicação de continuar repondo, tá. Então a elevação da testa era consequência do DEA que ela estava usando, isso obviamente vai ter efeito reversível, não tinha nenhum risco, tinha grandes problemas, tá. Então as mensagens chaves, o DEA eleva a testa, eleva o estradiol, tá, de forma dose dependente, então aqui, ó, pra vocês terem ideia, em torno aí de 20 a 30 nanogramas da testa e um pouquinho menos do estradiol. Você monitoriza a reposição do DEA pelo DEA sulfato, tá. Eh, evidências, né, robustas mostram que o efeito é pequeno, mas nem tudo que os estudos controlados mostram a gente vê na prática, tá. Então a indicação é de indicação restrita apenas para insuficiência adrenal e a monitorização pelo disulfato, como eu já falei. E o uso indiscriminado, né, a gente tem que falar que não é recomendado, não é terapia anti-aging, você não vai ficar prevenindo envelhecimento, empurrando DEA para todo mundo. E o problema é que ele é pouco regulado, né, especialmente pacientes que têm viajam, não têm acesso, eles conseguem fácil. Aqui no Brasil você entra na internet e consegue também. Teve uma época que tinha um controle maior, mas hoje isso já se perdeu, tá. E aqui estão as referências, esses são os 2 artigos que eu falei, e eu adicionei aqui as recomendações da Endocrino Society, tá bom? Abraço para vocês.